sobre 2 Reis, capítulo 4, sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva. E a palavra diz assim, uma palavra bem conhecida, com certeza, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, e que diz assim, é uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. E clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me que o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E aí eu conversando com o Senhor, e ele dizia assim, o que tu tens em casa? Nesta manhã ele falava bem claro, o que tu tens em casa? E eu dizia, Senhor, tu és fiel. Porque uma mulher estava dentro da sua casa com os seus filhos. De repente alguém bate a porta. Ela vai abrir e ela, né? Quem são? Os credores. Viemos buscar o seu filho para pagar uma dívida. Agora você imagina. Ela nem pensava, ela nem imaginava o que iria acontecer naquele momento, naquele dia, naquela hora. Talvez na hora da notícia ela se ficou assustada, ela ficou apavorada, veio uma angústia, uma tristeza talvez tomou conta do coração daquela mulher. Mas o que ela fez foi ao encontro de alguém que tem intimidade com Deus, alguém ao qual ela podia conversar e confiar, alguém que servia a Deus de coração, temente, fiel. Ela não foi para o vizinho, ela não foi na frente da casa, ela foi para alguém que era de Deus. E chegando a esse homem, ao qual a palavra nos diz, o profeta Eliseu, ele perguntou a ela, o que te hei de fazer? E ela disse, meus filhos, os credores, né, estão na minha porta, vieram buscar os meus filhos. E ele disse, o que tu tens em casa? Na situação ao qual ela estava passando. E de repente alguém chega para você e diz assim, o que tu tens em casa? Você sabendo que se você chegasse até a tua casa, em poucos momentos, em poucas horas, alguém chegaria, bateria na tua porta e levaria aquilo que você mais ama. A situação ao qual ela estava passando, aquele problema ao qual ela estava passando, aquele processo ao qual aquela mulher estava passando. Ela disse, o meu esposo, ele servia ao Senhor, ele temia o Senhor. E se nós olharmos a palavra do Senhor, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 3 e o 4, vai falar de um mordomo que servia ao Senhor, ele temia o Senhor, mas ele era mordomo de Acabe. E esse homem, chamado Obadias, esse homem, ele recolheu, diz a palavra, 100 profetas. E ele escondeu de 50 em 50, diz a palavra, numa cova. E lá ele sustentava esses profetas. Agora você imagina a situação e o tamanho da dívida que ele tinha. E de repente alguém chega do nada. Você tranquila em casa e de repente alguém chega e diz, olha, vim cobrar a dívida. E se não tem, vou levar o que você tem, os seus filhos. Mas o homem que serve a Deus, o profeta de Deus, Eliseu, o que tens em casa? E ela disse, não tenho nada, senão uma botija de azeite. E aí ele chega e diz, então vai aos teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. E entra tu e os teus filhos. Fecha a porta em segredo. Agora você imagina
E eu perguntava, Senhor, por que essa palavra? E o Senhor falava bem claro comigo nesta manhã, o que tu tens em casa? E eu pergunto para ti, ouvinte, eu pergunto para você que está aí nos ouvindo, que está aí atento nesta manhã junto conosco, o que tu tens em casa? Eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma prova, eu estou numa situação ao qual não tenho forças. Mas o que tu tens? Pensa bem. O que tu tens para oferecer ao Senhor nesta manhã? Foi louvado aqui que nada pode calar um adorador. Nada. O que tu tens para oferecer a Deus nesta manhã de mais precioso? Essa mulher, ela tinha uma botija de azeite. Entra no teu quarto em secreto, tu e os teus filhos. E diz que ela foi derramando o azeite nas vasilhas. E foi colocando. E foi colocando. Até que de repente ela diz, me traga mais uma. E o filho disse, olha, não tem mais vasilha. Cessou. A palavra do Senhor aqui não vai nos dizer quanto tempo aquela mulher ficou naquele quarto. A palavra do Senhor não vai nos dizer quantas horas ela ficou ali naquele quarto com seus filhos. E a palavra do Senhor também não diz para nós se tinha mais alguém com eles, não. Porque o profeta disse bem claro, tu e os teus filhos. Tem situações na nossa vida que temos que passar Deus e nós. Quando Deus quer agir de uma forma diferente, quando Deus quer trabalhar, mover as águas, determinar uma vitória sobre as nossas vidas, é nós e Ele e nós. Talvez nesta manhã, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a tua situação, mas eu quero dizer para ti que o Deus que nós servimos, Ele tem poder com as poucas forças que você tem nesta manhã. Talvez não tenha força nem para falar, mas tem forças só para chorar. Talvez não tenha força para levantar as tuas mãos. Talvez também você não pode levantar as tuas mãos. Mas você pode dizer algo a Ele. O que você tem na tua casa? O que você tem em casa de mais precioso para oferecer a esse Deus que tem poder? E diz que ela foi enchendo as vasilhas, chamou os credores, pagou os credores e ainda sobrou azeite. Ei, talvez nesse momento, o secreto de Deus, o milagre, não estava nas vasilhas ao qual ela estava enchendo, mas estava na forma ao qual ela estava depositando aquele óleo naquelas vasilhas. Como é que você está depositando o pouco que você tem diante de Deus? Ai, a Sérvia, na gassura. O que você está oferecendo a Ele de mais precioso nesta manhã, para que Ele venha agir em teu favor, para que Ele venha entrar com uma cura, para que Ele venha entrar com um milagre, para que Ele venha entrar com uma provisão? Ele fez tudo acontecer. O que você tem nesta manhã? Eu deixo para você essa palavra, para você meditar no decorrer deste dia. Nada pode te abalar, pois caminhando com Jesus, sua companhia trará paz e salvação. Procure a Deus, e salvação.